Glória a Deus. O pastor falou tudo. Você se preparou a semana toda. Você vai querer quantos por cento? A pastora falou 100%. Eu quero 100%. Você está preparado para receber o 100% que Deus quer para você nessa noite? Você tem entendimento que quando se prepara um evento assim, é porque o Espírito Santo quer trazer renovo. Ele quer trazer coisa nova. Ele quer você de uma maneira diferente. Porque às vezes nós nos acomodamos, nós paramos, nós nos conformamos com as migalhas. Se podemos sentar à mesa do Pai. O tema dessa mensagem é Ele vive. E eu quero que você, com uma voz alta, com o fôlego que há nos seus pulmões, você diga agora bem forte, com a sua mão levantada, Ele vive. Hoje o dia está difícil para mim. Porque quando a gente sente que o Espírito Santo quer fazer algo, Ele primeiro ministra em nós. E é tão forte, é tão maravilhoso, é tão gostoso que você dá vontade de explodir. De jogar tudo para fora. De falar tudo. De dar um sacode e falar assim, ei, alcança o que eu alcancei durante essa semana. Durante esse período que eu me preparei, dá vontade de fazer isso. Mas cada um tem a sua particularidade. E cada um aqui, às vezes, que não aconteça, mas pode acontecer. E você querer só 50%. Não depende dos pastores, não depende de quem está ministrando, depende de você. Se colocar à disposição do Espírito Santo. Abrir o coração. Se quebrantar e se derramar, como o pastor Robson falou. É necessário e é gostoso fazer isso. Aqui é ambiente propício. Então que você possa nesta hora voltar os seus pensamentos para o Espírito Santo e para o Senhor. Para que Ele venha ministrar o que Ele deseja na sua vida. Porque Ele vive. Você vai abrir a sua Bíblia em Jó, capítulo 19, versículo 25. Jó, capítulo 19, versículo 25. A palavra fala assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Versículo pequenininho, né? Pode se assentar, irmãos. Ele vive. O primeiro tópico dessa mensagem é ouvir, ter fé e acreditar. Você precisa ouvir, você precisa ter fé e você precisa acreditar. E o Redentor vivo está. E para iniciar nesse tópico, você vai abrir a sua Bíblia também lá em João, no capítulo 14, no versículo 19. João, capítulo 14, versículo 19. Jó declarou com todas as suas forças. Quem conhece a história de Jó aqui? É difícil não conhecer. Mas Jó declarou, o meu Redentor vive. No momento difícil, no momento de dor, no momento de enfermidade, no momento de ataque, ele tinha fé, ele cria. E ele acreditava que o Redentor dele vive. E João, capítulo 14, versículo 19, fala: ainda um pouco, e o mundo me verá mais. Não me verá mais. Jesus falando. Mas vós me vereis, porque eu vivo,
e vós vivereis. Jesus estava dando instruções aos seus discípulos, e as últimas instruções, porque ele seria crucificado. Ele ia se entregar por mim e por você em um sacrifício vivo e perfeito, para que hoje, nós pudéssemos estar aqui e sermos livres no Senhor. Filhos de Deus, discípulos de Jesus. Nós somos orientados como os discípulos foram. Nós também somos instruídos como eles foram. Não ficou só lá no passado. Jesus queria deixar todos ali preparados. E assim também acontece com as nossas vidas. Mas só se estivermos ligados. Sabe, se o nosso alerta estiver todo momento aceso, quando se diz de mundo espiritual, como que você vai ouvir orientação, como que você vai ser instruído, se você não ouve a voz do Mestre? Tem que ouvir. Como que você vai acreditar se você não ouve? Como que você vai ter fé se você não ouve? Então Jesus continua a nos instruir, continua a nos orientar, continua a falar comigo e com você, continua a tocar nas nossas vidas, continua a fazer milagres, porque Ele vive. Que Jesus você tem servido? Jesus está vivo, fala conosco. Temos ouvido a voz do Mestre? É necessário ter fé para ouvir e crer em tudo o que Ele fala. Porque o que Ele fala é verdade, o que Ele fala acontece. O que Ele determina na minha vida e na sua vida é certo. Os discípulos estavam sendo preparados para o que iria vir. Olhe ao seu redor, no mundo em que vivemos, no momento em que estamos vivendo, você acha que você está sendo preparado para quê? O meu Redentor vive, e Ele virá. Jó já declarou isso. O meu Redentor, Ele vive, e Ele virá. Nós estamos sendo preparados. Nós estamos sendo instruídos. Nós estamos sendo ensinados. Da forma que quisermos, às vezes, eu vou ali, eu leio a Bíblia, eu busco santificação, eu venho aos cultos, eu participo das células a todo tempo. Não se engane, é palavra, é você sendo orientado, é você sendo instruído, porque o nosso Redentor vive e porque Ele virá. Jesus está às portas. Isso não é conversa dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós. Isso são sinais que nós temos visto. O Redentor vive. E Ele virá. E às vezes nós temos dormido e pensado, amanhã eu faço. Amanhã vai dar tempo. Temos escolhido qual horário que vai dar. Temos escolhido se durante a semana nós vamos participar do Conexão Vitória. E às vezes você fala assim, não, mas eu não posso, porque é o meu trabalho, porque é um problema familiar, por causa daquilo. E essa semana eu fiquei pensando que tudo Deus nos dá. E Ele que nos dá o tempo segundo
a segundo que passa aqui no relógio, Ele está me dando. Só que às vezes, eu sonego a minha 1h30, a minha 2 horas, a célula, e tantas outras coisas do tempo que Ele me dá. Mas saiba, Ele não deixa de instruir e de orientar. Ele fala, porque Ele está vivo, Ele não está morto. Qual Jesus você tem servido? Porque se todas essas coisas, nós às vezes falhamos e você não sente o apertar do Espírito Santo, hoje é dia de você pedir para que Ele volte a falar com você. Porque quem está vivo como o nosso Jesus, não fica calado. Porque um pai, ele ama falar com seu filho, ele ama orientar, ele ama direcionar qual é o caminho que você deve seguir. Mas os ouvidos têm que estar abertos e nós precisamos estar atentos. Ele ressuscitou e também iria viver através da vida deles, porque Jesus está vivo e Ele vive através de mim e Ele vive através de você. Mas para Ele viver através de você, você tem que aceitar. E você tem que querer um Jesus que fala. Porque um Jesus que fica calado quando estamos sonegando um tempo, quando não estamos buscando orientação, quando não estamos nos forjando para a vinda dEle, não é o Jesus que está vivo. Então queira Jesus dentro de você, mas vivo, ativo, que fala, que puxa a sua orelha, que te abraça, que te orienta. Nós só queremos muitas vezes, que voz mansa e delicada. A voz de Jesus é doce, é sim, é maravilhosa. Mas até quando Ele puxa a nossa orelha, a voz dEle é tão maravilhosa, tão doce, tão perfeita, que nós amamos mesmo assim. Só que às vezes a gente não quer isso. E nós não queremos viver isso. E nós não queremos Jesus vivo dentro de nós. Nós queremos um nome. Mas nós necessitamos de um Jesus que vivo está. Temos convivido minuto a minuto com Jesus ressuscitado? Ele foi à cruz, mas Ele ressuscitou. Como está na palavra. Você crê em um Jesus ressuscitado, transformado? E Ele foi à cruz, Ele se deu pelas nossas vidas, Ele ressuscitou, venceu a morte. E agora? Ele deixou o Consolador. Quem é o Consolador? É o Espírito Santo. Isso nos diz que não estamos sozinhos. Jesus ressuscitou na sua vida. Ele está vivo. Você crê que Ele voltará? Você não está sozinho. Ainda temos o Espírito Santo, Consolador das nossas vidas.
E você vai abrir a sua Bíblia lá em João 14, versículo 16 a 18. E ele nos fala: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não os deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele deixa o Consolador para as nossas vidas. Nós ainda temos acesso ao Espírito Santo de Deus. Então você não está sozinho. Jesus foi preparar um lugar, porque nós iremos morar com o Senhor numa eternidade, numa cidade celestial. Isso tem que ser uma alegria para nós, uma esperança, uma felicidade. Jesus prometeu, Ele virá nos buscar. Precisamos desfrutar dessa palavra de Jesus, dessa promessa de termos o Espírito Santo. Ele consola e também intercede por nós. Mas eu não sei orar, eu não sei pedir, eu não sei falar em certos momentos. Então você vai lá em Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo intercede por mim e intercede por você. Você já experimentou usar desse versículo? Uma vez eu escutei uma pessoa falando assim: os discípulos não pediram, Jesus, me ensina a fazer um milagre, me ensina a curar, me ensina a multiplicar os pães. Jesus, me ensina a orar. Precisamos saber o que pedir. Precisamos saber orar. Precisamos saber falar com esse Jesus que vivo está dentro de nós. E quando nós não temos palavras, você usa desse versículo. Porque muitas vezes eu falo assim: Espírito Santo, eu não sei como pedir. Intercede por mim nesse motivo. Porque a palavra fala que Ele vai com gemidos inexprimíveis. E Ele vai para pedir e interceder por mim e por você. Você tem noção do que é isso no mundo espiritual? O Espírito Santo intercede por mim e por você. E é com gemidos, e é com dor. Então, você não está sozinho, você não está sozinha. O seu Redentor e o meu Redentor vive. Ele deixou o Consolador para as nossas vidas, que é o Espírito Santo. Ele intercede por nós. Ele ora quando não temos palavra. O Jesus que está vivo ouve. Se dentro de mim o Filho de Deus ainda estiver na cruz ou no túmulo, eu não irei viver o que Ele falou. Preste atenção. Se dentro de mim, sou filho de Deus, se dentro de mim, Jesus ainda estiver numa cruz, ou no túmulo, eu não vou viver nada do que está na palavra. Para eu viver o que está na palavra, para eu viver renovo, para eu viver uma vida com Deus, sabe, de 100%, de tudo, de ouvir o Senhor falar. Qual foi a última vez que claramente o seu Redentor falou com você e você ouviu claramente a voz dele?
Qual foi a última vez que, estando você em alguma situação, você se sentiu abraçado pelo Espírito Santo, consolado, amado? Qual foi a última vez que você se derramou, chorou, botou o rosto no pó, no chão, e ouviu o Senhor falar com você? Ah, mas isso é coisa da cabeça. Não é coisa da nossa cabeça. Só quem vive a experiência de ouvir a voz do Senhor sabe que é muito real. E não é sempre o que queremos ouvir, mas o que Ele quer falar. Qual foi a última vez que o seu Redentor falou com você? Que você sentiu Ele vivo dentro de você? Precisamos ser renovados, precisamos viver o novo com o Senhor. Mas só vamos viver com o Jesus ressuscitado, com o Jesus que está vivo, com o Jesus que venceu a morte, que venceu a cruz. E Ele ressuscitou. Lá em Lucas 24, 22 a 23. Na verdade, tem vários versículos aqui, mas a gente vai só citar alguns. Porque eu quero que você dê um glória a Deus bem alto. Sabe por quê? O túmulo está vazio. Mas o que aconteceu? Cientista, provas. Quantas pessoas visitam o túmulo e encontram um túmulo vazio porque Jesus ressuscitou? Como Ele havia dito, como assim o Pai determinou, como precisava acontecer. Em Lucas 24, 22 a 23 fala: é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E se você for mais antes um pouquinho aqui, esse texto fala dos 2 discípulos no caminho de Emaús, antes de reconhecerem quem falava com eles. É necessário que Jesus seja o nosso Redentor, aquele que luta por nós, esteja vivo em nossas vidas. E é necessário ser diariamente, todos os dias, e todas as horas, e todos os minutos, e todos os segundos, porque os discípulos acabaram de ter uma experiência em acompanhar o seu mestre, ou saber de tudo que Jesus tinha feito, os milagres, maravilhas, prodígios. E eles estavam caminhando com Jesus. Quem é você aí? Você estava onde? Você não sabe o que está acontecendo? Mais ou menos assim, né? Trazendo para o nosso português. Eles caminhavam com Jesus, transformado, ressuscitado. Mas eles ainda não tinham reconhecido o Mestre. Não podemos aceitar estar em uma caminhada pensando que estamos com o desconhecido, sendo que estamos com o Senhor Jesus. Somos tão frágeis que esquecemos com facilidade a voz do Senhor. Ou às vezes é porque ficamos tanto tempo sem ouvir que é difícil para reconhecer. Então demora um pouco. Mas não podemos aceitar isso nas nossas vidas.
Temos que ouvir Jesus constantemente. Temos que reconhecer a sua voz. Temos que entender e saber e sentir que Ele está vivo dentro de mim e dentro de você. Porque um túmulo está vazio. Porque Ele venceu morte de cruz. Porque salvação veio para o povo. Porque Ele deixou o Espírito Santo para estar em nós, falando no meio da igreja, operando, se manifestando. E Jesus vive através da minha vida e da sua vida. Como alguém vai viver dentro de você se você não reconhece essa pessoa, se você não tem intimidade, se você não ouve, se você não o sente tocar? O meu Redentor vive. Eu não estou sozinho, eu não estou sozinha. O túmulo está vazio. Eu caminho com Jesus. Reconheça quem está com você. Fala, Jesus está comigo. Jesus está comigo. Temos que estar no caminho que é Jesus e desfrutando da sua presença. Sou conhecido no partir do pão e no sentar à mesa. Eles reconheceram o Mestre nesse ato, no partir do pão e no sentar à mesa. Quais as mesas temos andado? Temos reconhecido Jesus em todas elas. É no partir do pão, e é no sentar à mesa, e é na comunhão com os irmãos. Por isso que é tão necessário não sonegarmos. Por isso que é tão necessário não trocarmos por nada. Porque nada vai valer a pena. Estar com Jesus na mesa, sentar com Ele, isso não tem preço. Cada ceia, onde nós falamos obrigado, Senhor, por aquele ato de ter morrido por nós na cruz. Obrigado pela nossa salvação. Não podemos sonegar o sentar à mesa e o partir do pão, se temos Jesus vivo dentro de nós. E toda vez que ceiamos e sentamos à mesa, nessa ceia tão maravilhosa, é uma gratidão que vem dentro de nós. De que o nosso Redentor vive, de que Ele ressuscitou, de que vivo está em mim e vivo está em você. Ele deseja sentar à mesa conosco todos os dias. Em todos os momentos. Jesus está vivo dentro de você. Você crê que o Espírito Santo pode te tomar nesta noite? Porque se você veio aqui pensando, vou lá cumprir um protocolo, vale a pena. Saiba que o Espírito Santo está aqui. E o que Ele quer fazer com você, o que Ele quer fazer comigo é extraordinário, é diferente, é renovo. Nós precisamos estar renovados, nós precisamos estar forjados, porque Jesus virá nos buscar. Virá buscar uma igreja que tem relacionamento, virá buscar uma igreja onde Ele está vivo dentro de nós.
onde Ele pode falar, onde Ele pode operar, onde Ele pode tocar e eu posso sentir. Essa noite é noite de você se reconciliar. É noite de pedir perdão. E é noite principalmente de sentar à mesa com o Senhor. Dizendo para Ele: Mestre, o Senhor está vivo. O meu Redentor vive. Ele vive dentro de mim. Se coloque de pé. Que o Espírito Santo tenha liberdade de operar no nosso meio. Não limite o que o Senhor quer fazer com você e o que Ele pode fazer com você. Não limite o que o Espírito Santo quer completar na sua vida, porque a palavra aqui é ministrada, mas o que Ele tem para falar conosco é de muito mais profundidade. Ele quer alcançar mais. É mente e coração voltados para ouvir a voz do Espírito Santo. Se você não sabe pedir, você hoje entendeu que o Espírito Santo pede por você. Se você estava ligadinho, você entendeu que Jesus vive. E por isso temos esperança. E por isso somos um povo alegre e feliz. E não nos contentamos com Jesus que está na cruz, com Jesus que não fala, com Jesus que não toca na minha vida. E nós venhamos cantar o louvor e nos entregar ao Senhor. Mas é declarar com o seu fôlego, com a sua boca, com as suas mãos, que Jesus está vivo. E que Ele vivo está dentro de você. E por que Ele está vivo. E o que Ele pode fazer estando vivo dentro de nós. Fala tudo para o Senhor. Declara o seu amor. Declara que Ele vivo está. Que Ele reina sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família. Cante o louvor com alegria e com gratidão, de quem sabe que um túmulo está vazio, porque Ele se fez carne, habitou entre nós, passou por dores carnais, por sofrimento, para que hoje nós pudéssemos dizer que Ele está vivo. Porque nós servimos um Deus, um Jesus que não está na cruz. Desperta, igreja, desperta, povo de Deus. Porque Ele virá nas nuvens para nos buscar. Ou Ele hoje pode chegar para você e chamar pelo seu nome. Como tenho almejado ser chamado pelo meu nome. Porque esse mundo não dá mais. Só que ainda temos um pouco de tempo para anunciar que um Jesus está vivo, e um Jesus que opera, e um Jesus que faz milagres. Não se contenta em viver uma vida medíocre na presença de Deus. Não se contenta em viver de migalha, se você pode sentar à mesa do Pai. Temos nos contentado com migalhas, irmãos. Me perdoa. Mas temos nos contentado com migalhas que caem da mesa, enquanto muitos se fartam e vivem experiências espirituais, e vivem o manifestar do Espírito Santo, e vivem milagres, não só na vida espiritual, mas financeira, familiar. E temos comido migalhas. Porque Jesus não está verdadeiramente vivo dentro de mim. Porque se Ele estiver vivo dentro de mim,
O milagre acontece porque onde Ele chega, Ele opera, Ele liberta. Senta na mesa. Reconhece quem parte o pão. Lembra do túmulo vazio. Lembra da promessa que Ele virá para buscar uma igreja. E a igreja sou eu e é você. Tem culto de celebração. Aí eu escolho. Sabe por que eu escolho? Porque eu não creio num Deus da prosperidade na minha vida muitas vezes. Porque a minha vida não é 100% reino. Jesus está vivo dentro de mim. Hoje posso ir à casa do Pai. Se Ele está vivo dentro de mim, Ele quer e almeja estar na casa do Pai. Só que eu tenho calado Jesus, porque eu tenho preferido ter o Jesus que está morto, crucificado, e não o que fala comigo. É noite de renovo. É noite de você entender que você está em lugar propício, onde o milagre acontece, onde o Espírito Santo fala e onde Ele opera. E ao cantar o louvor, você possa vir aqui e declarar: Ele vive em mim, Ele está vivo em mim, Ele reina na minha vida. Eu sou 100% dele, eu sou de Jesus. O túmulo está vazio, Ele não está na cruz, mas Ele reina e vive na minha vida. Você venha cantar esse louvor, e que você possa de todo o seu coração falar isso: Ele vive, Ele reina. Eu escolho Jesus, eu quero Jesus, eu escolho estar com Ele todo tempo, em todo minuto. Eu me sento à mesa. Termine essa noite declarando isso: o meu Redentor vive.